Olá, o Direito Sem Fronteiras desta semana fala sobre a justiça militar nas Américas. Qual a estrutura das justiças militares? Qual o objetivo da criação de um Foro Interamericano de Justiça Militar? O que avançou nos últimos anos no âmbito internacional sobre o assunto? Para debater conosco esse tema, estão aqui nos nossos estúdios da TV Justiça o secretário técnico do Foro Interamericano de Justiça Militar, almirante Julio Enrique Pacheco Geiger, e o procurador-geral de Justiça Militar, Dr. Marcelo Weitzel Rabelo de Souza. Antes, vamos assistir a um material produzido pela equipe da TV Justiça sobre o tema da semana. 1808, ano em que a família real portuguesa chegou ao Brasil. Em razão do bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte, foi criado um primeiro esboço do que seria a justiça militar no país. Em 1934, a Justiça Militar da União ganhou nome, sobrenome e função: julgar crimes militares definidos em lei, em que representantes das forças Marinha, Exército e Aeronáutica estivessem envolvidos. Já em 46, foi a vez da Justiça Militar dos Estados conquistar o seu espaço, definindo competências expressas na Constituição. A principal delas, julgar processos envolvendo integrantes das chamadas Forças Auxiliares, ou seja, as organizações militares estaduais, policiais e bombeiros. De 9 a 13 de fevereiro, o Brasil foi sede do primeiro encontro da Justiça Militar da União com a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Na pauta, o papel das justiças militares no mundo. No Brasil, o Superior Tribunal Militar, localizado aqui em Brasília, é a corte máxima desse poder. Ele não é subordinado a nenhum outro da justiça brasileira. E é óbvio que em tempos em que se discute globalização e também a própria manutenção da paz, a existência da justiça militar é um objeto de debate em todo o mundo e particularmente aqui nas Américas por conta dos eventos que acontecem exatamente para esse tipo de debate. Agora, como vimos na reportagem, além do início da justiça militar no contexto brasileiro a partir de Portugal, como vimos, na verdade, a história da justiça militar ela é bem mais antiga, ela é bastante antiga. Eu gostaria de perguntar ao Dr. Marcelo com relação ao próprio termo justiça castrense, que é um dos termos equivalentes que se denomina justiça militar e que tem origem, na verdade, no direito romano, ou melhor, nos acampamentos romanos chamados de castrorum. Então, é o ponto de início de fundação da justiça militar como um todo, podemos dizer dessa forma, doutor? Eu creio que com influência, inclusive, no mundo ocidental, sim, até porque os romanos, daquele processo dele de expansão, e como muito bem observado, veio justiça castrense do Castro, né? É dessa época também que surge a expressão corte marcial, em homenagem a Deus Marte, que era o deus da guerra. E a influência realmente até pela duração, expansão do Império Romano, sobre esse aspecto de manutenção da disciplina, do comando das tropas, da regulamentação disso, vem muito de lá da justiça romana. Antes de fazer uma pergunta ao almirante, eu gostaria de pegar justamente esse ponto, que é um termo bastante conhecido por conta da mídia e do cinema, corte marcial. Como se situa a corte marcial no âmbito da justiça militar? Hoje esse termo está, vou dizer, vou falar vulgarizado, mas ele está propagado como uma justiça administrativa. Antigamente, na origem, corte marcial era aplicada para aquelas tropas em guerra, aquelas tropas em movimento. Hoje isso está, coloquialmente falando, é adotado muito como justiça administrativa. Em termos até de América do Sul, às vezes você vai ver, se adota comumente corte marcial, e muitas vezes, como no caso do México, conselhos de guerra ou não, às vezes corte marcial entra como um grau de recurso ou não, mas basicamente o que você tem como corte marcial, certo? Em termos de América do Sul, são justiças de cunho administrativo. Almirante, eu gostaria de perguntar a respeito dessa perspectiva em um mundo globalizado e justiças militares que existem em países diferentes. Na verdade, há uma tentativa de entendimento por acordos bilaterais e multilaterais que se refletem exatamente nos debates deste encontro que acontece aqui em Brasília, da qual o senhor é exatamente o representante na medida que é secretário técnico do Foro Interamericano de Justiça Militar. Existe esta interface entre os países de todo o mundo em relação especificamente à justiça militar? Yo entiendo que efectivamente el tema de la justicia militar es un tema importante para la disciplina de las instituciones de las Fuerzas Armadas.
En ese sentido, cada país tiene un sistema de justicia militar que no tiene por qué ser igual en todos los países. Esto ha generado una necesidad por la cual los diversos países que tienen justicia militar se adecúen a determinados estándares internacionales de administración de justicia. Hay países que administran la justicia militar de una manera, con tribunales constituidos de una manera determinada, y otros países que juzgan esos mismos delitos con una administración o organización diferente. Esto no hace que uno sea mejor que el otro, esto no hace que haya una justicia militar mejor organizada que otra. Lo que hace es que cada país necesita tener una justicia militar de acuerdo a sus propias necesidades. Lo que sí es imprescindible es que exista una justicia militar, ¿correcto? Entonces, esa existencia de la justicia militar ha creado la necesidad en los diversos países, de acuerdo a las comunicaciones y conversaciones que se han tenido, de ir tratando globalmente de entender la problemática de la justicia militar. Y un buen mecanismo para hacerlo ha sido justamente este Foro Interamericano sobre Justicia Militar. Vamos a desarrollar un tercer Foro Interamericano este año en Santiago de Chile, con asistencia de países del ámbito americano, que van desde Canadá hasta Chile, del orden de los 13 o 14 países que se han incorporado ya a este foro. En consecuencia, es un trabajo de importancia. Los países entienden la necesidad de conversar entre ellos para irse adecuando sus justicias militares a determinados estándares internacionales. O fato de haver a formação, por exemplo, de blocos econômicos, como é o caso do Mercosul, é o que aumenta a importância e a necessidade desse tipo de debate, especificamente também em relação à justiça militar? Yo no sé si el tema vaya en esa línea todavía. Lo que ocurre es que esto es una cosa muy nueva que estamos recién organizando básicamente de una perspectiva académica. El Foro Interamericano sobre Justicia Militar no busca más que aspectos de unión académica, no entramos en otros aspectos, ¿correcto? En consecuencia, esto es un asunto que va a ir evolucionando, espero yo, positivamente en el futuro, y yo creo ciertamente que vamos a tener éxito en ese trabajo. Lo que nos venga por delante no lo tenemos muy claro todavía porque vamos a ir un poco haciendo camino al andar. Pero sí estoy convencido que la necesidad de una justicia militar sólida en los países va a generar una respuesta también importante de estos diversos países. Y no nos olvidemos que un grave problema que ocurre es que no todos los países tienen el mismo tipo de justicia militar. El Perú, por ejemplo, tiene una justicia militar autónoma, no depende de ninguna organización. Hay otros países que la justicia militar depende del Ministerio de Defensa, otros dependen del Ministerio de Justicia, ¿correcto? O sea, no todos tenemos una misma dependencia orgánica de alguien, y en consecuencia ese es otro aspecto que hay que ir evaluando para ver quién es el representante de esos países. Por eso es que no es fácil y estamos todavía en este camino inicial. Me permite complementar, porque o que o Almirante comentou é algo realmente relevante. Que apesar de você ter um estudo, uma discussão sobre a justiça militar, a gente tem que respeitar as particularidades de cada país, da necessidade desse país. E um assunto que não dá, um tema que não pode ser dissociado, é em relação, hoje, todos democráticos, que têm a sua diretriz de atuação geopolítica, e também o papel das Forças Armadas nisso. E aí o senhor comentou a questão dos blocos. Né? Nós estamos, e eu acho muito interessante quando o Almirante fala que não sabemos ainda que vem, porque a transformação nesses últimos 20 anos, com a queda do Muro de Berlim, com o final da bipolaridade, a transformação geopolítica e também no papel das Forças Armadas é enorme. E é uma mutação, uma modificação que ainda não se consolidou. Quem olha as Forças Armadas, não falaria pelo Peru, mas vamos olhar as Forças Armadas do Brasil, na época do Código, que é de 69, aquela época bipolar, certo? De exércitos regulares contra exércitos regulares. Hoje, você não tem mais isso. Hoje, se olhar o plano estratégico do governo, é a defesa da biodiversidade, certo? Da segurança pública, né? Com questões, hoje, a comunicação, meio de informática, né? O hacker, quem tinha essa preocupação nessa área de telecomunicações, a segurança. E isso é um papel que, cada dia que passa, envolve as Forças Armadas, envolve mais a sociedade civil, né? E essa questão também
O senhor falou de blocos. Eu nem diria tanto bloco no Mercosul, mas hoje nós temos uma mudança de país, de comportamento, né? de geopolítica muito forte. Quem falava em BRICS há alguns anos atrás? Quem falava da China ser essa potência há 30, 40 anos atrás? E isso tem seu reflexo econômico e, obviamente, migração e outras situações, reflexo geopolítico disso, que acaba contribuindo. E aí eu concordo plenamente. Acho que temos que ter, às vezes a gente vê, a justiça militar no mundo inteiro é assim, não é. Não. Né? Ela tem que ser respeitada em cima do seu país. O que me parece interessante é que eu tenho uma relação aqui de apenas alguns exemplos de acordos bilaterais em matéria de defesa, exatamente no âmbito do Mercosul. E que, se analisando, me parece, eu gostaria que os senhores comentassem a respeito, que pelo próprio título desses dispositivos, desses diplomas, se percebe que aquela imagem da justiça militar relacionada apenas a aspectos penais, de crimes militares, já é apenas uma parte específica do ramo da justiça castrense. Então, por exemplo, acordo quadro de cooperação em matéria de defesa, firmado entre Brasil e Argentina, já fica em termos de matéria de cooperação e defesa entre países. Acordo sobre funcionamento de estações de rádio para serviço de assistência a aeronaves militares, esse firmado entre Brasil e Uruguai. Troca de notas, criação de missão técnica aeronáutica. Acordo de cooperação mútua para combater o tráfico de aeronaves envolvidas em atividades ilícitas transnacionais. Quer dizer, até o impacto da própria tecnologia, da questão das radiotransmissões e da circulação de aeronaves. Ou seja, e o senhor me disse agora há pouco também que a corte marcial já tem um aspecto administrativo. Quer dizer, na verdade, assim como todo o direito e toda a sociedade, a justiça militar ela também tem de caminhar para acompanhar essas mudanças sociais que acontecem no mundo todo. Ela tem que se adaptar a essa nova realidade. O que eu gostaria de frisar, e aí voltando à questão da corte marcial, é que no caso do Brasil você tem uma justiça militar inserida dentro de um poder judiciário, tá? Onde nós temos um juiz de carreira que faz o concurso, um juiz civil, nós temos uns ministros de tribunais com todas as prerrogativas do tribunal e tal, e isso eu acho que não podemos perder isso. E pese a evolução, essa mutação que nós estamos tendo no mundo, tá? Em termos até muito mais fruto da evolução tecnológica que está ocorrendo, tá? Não podemos perder de vista essa questão. Nós temos que ter uma justiça que também seja sólida, forte, que respeite os direitos individuais e que se prepare para essas mudanças. Resulta evidente, y coincido con don Marcelo, en que la justicia militar tiene que irse adecuando a las necesidades de las instituciones. Finalmente, la justicia militar está al servicio de las Fuerzas Armadas, porque lo que busca es justamente mantener la disciplina en las instituciones de las Fuerzas Armadas. Y lo que dijo Marcelo también es muy cierto. Los nuevos retos de las Fuerzas Armadas en un mundo globalizado como el de hoy en día ya no son ni mucho menos el enfrentamiento bélico entre países. Nuestras Fuerzas Armadas tienen unos nuevos retos por delante. Las misiones de paz, por ejemplo, son un reto muy importante y la justicia militar debe tener una participación en esa actividad. Temas vinculados a desastres naturales, tsunamis, terremotos, son las Fuerzas Armadas las que tienen muchas veces los mecanismos para llegar muy rápidamente y con mucha capacidad de ayuda a estos lugares que sufren estos embates de la naturaleza. En consecuencia, hay un redimensionamiento de la misión de las Fuerzas Armadas en otros campos que no son los campos tradicionales que teníamos nosotros hasta hace 40, 50 años posiblemente. Agora, o senhor toca exatamente no ponto relativo às questões tradicionais que envolvem a atividade militar e que normalmente são as questões mais delicadas e que no mundo de hoje, pelo que acompanhamos no noticiário, a questão da utilização das armas, ela está na agenda internacional. Isso, por consequência, acaba atingindo também a justiça militar. E é sobre esse tema, entre outros, que eu gostaria de abordar no próximo bloco, quando voltarmos, depois do intervalo, em instantes, para a nossa conversa sobre a justiça militar no mundo e nas Américas especificamente. Logo depois do intervalo, não saia daí. Vem aí o 7º Encontro Nacional de Direito Civil e Processo Civil, nos dias 15 e 16 de maio, em Salvador, Bahia. O evento é voltado tanto para estudantes quanto para profissionais. Oferece vagas limitadas. As inscrições pela internet vão só até o dia 29 de abril. Informações e inscrições pelo site.
Direito Sem Fronteiras está de volta e continuamos a nossa conversa sobre a justiça militar no mundo e nas Américas. E, como eu já havia adiantado ao final do bloco anterior, quando falamos em termos de justiça militar, embora haja esta evolução e até a perspectiva sobre a aplicação e o debate entre as justiças militares, do ponto de vista até mesmo administrativo e de temas menos salgados, digamos assim, mas quando se fala a respeito da atividade castrense, estamos falando de atividade militar e também de temas delicados, particularmente no mundo como o de hoje, em que temos zonas de conflito se desenhando em todo o mundo. Isso gera uma expectativa. Eu me lembro que não é uma discussão nova. Desde a Idade Média, por exemplo, já se falava a respeito do conceito de guerra justa, até como um conceito teológico, a utilização de balestras contra os infiéis. Essa expressão dos cristãos. Os sarracenos poderiam ser atingidos por balestras, já fazem com que esse debate não seja novo. Essa perspectiva que nós temos de uso de armas, elas não geram um impacto direto, por exemplo, na justiça militar brasileira, talvez, na própria justiça militar do Peru, mas do ponto de vista acadêmico, gera um debate importante. E isso é algo que tem, obviamente, envolvido, despertado o debate, certo, do que seria o crime militar, até onde ele vai, com quem que ele interage, porque hoje o inimigo, como estávamos até conversando há pouco aqui no intervalo com o almirante, o inimigo não é mais aquele exército regular fardado, certo? O inimigo pode ser um civil, pode ser um hacker ou um cientista, e como lidar com isso, como interagir com isso. Há uma diferença com relação a essas situações que temos acompanhado. O lobo solitário, por exemplo, que age com intuito bélico, como aconteceu na França, como aconteceu já nos Estados Unidos. As justiças militares nas Américas têm algum tratamento sobre isso? São crimes militares, na verdade? Como isso se dá? Yo conozco y puedo hablar del caso peruano, por ejemplo, en donde el Estado peruano entró en un conflicto con dos grupos terroristas en el Perú. Y el gobierno peruano le entregó a la justicia militar la capacidad de juzgar a los delincuentes terroristas. Podemos cuestionar la capacidad de la justicia militar de juzgar o no juzgar civiles, pero independientemente de lo que sea, el gobierno decidió que la justicia militar fuera la que juzgara a los delincuentes terroristas porque se consideraba que lo principal era la existencia del país, del Perú como país, y no un tema de decidir si se podía juzgar o no juzgar civiles. Yo creo que la justicia militar juzgó civiles y puso más de 2.800 o 2.500 sentencias condenatorias, que después de unos años posteriores, unos 3, 4, 5 años posteriores, el Tribunal Constitucional peruano decidió declarar nulos esos procesos porque la justicia militar no debió haberlos juzgado y se los pasó a la justicia ordinaria. La justicia ordinaria reiteró las sentencias que la justicia militar había hecho, con una diferencia de 1 o 2% de casos en donde terminó no condenando. Eso quiere decir que el 98% de las sentencias que emitió la justicia militar fueron sentencias bien emitidas. Eso quiere decir que la justicia militar tiene una capacidad de trabajo, de administración de justicia muy positivo. El tema es cómo decidimos nosotros a quién juzgamos. Estamos de acuerdo básicamente en que los civiles ya no pueden ser juzgados por la justicia militar, sin embargo hay países que todavía lo hacen. ¿Okay? Entonces, es un tema, como decíamos al comienzo, en que no hay una definición estricta de cuál es el ámbito de la justicia militar. La justicia militar, uno no puede decir es esta o es esta. Hay una gran justicia militar en el medio que se va a adecuar de acuerdo a las necesidades de cada uno de los países y a sus sistemas jurídicos. No es lo mismo un sistema anglosajón como el de Estados Unidos, Canadá, a un sistema romano civilista como es el que ocupa el espacio de nuestros países. A justiça militar também se depara com casos de vulnerabilidade de minorias, como mulheres, homossexuais, negros. Essa pergunta sobre sistemas tão delicados já fazem parte de uma agenda de discussão da justiça militar hoje em dia. En el Perú, en el código del año 1980, se consideraba un delito ser homosexual o tener actos homosexuales en los cuarteles. Eso fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional peruano. Evidentemente yo no puedo dar una apreciación a priori sobre el tema. Creo yo que la discriminación no debe existir
Y cada país debe efectivamente dar la legislación adecuada en función de las capacidades y realidades de cada país. Hemos visto que hay países que se han adelantado en el tema, en determinados temas vinculados a las Fuerzas Armadas, otros que se han quedado un poco. Eso depende de cada país y evidentemente yo aquí no voy a pontificar sobre decir qué cosa es lo que debe hacer cada país, claro. Pero creo que efectivamente es un tema sobre el cual hay que hablar. No podemos ya seguir callados sobre esos temas porque son una realidad cotidiana. No Brasil isso tem um problema. Realmente, aquilo como a gente falou, com a tropa saindo do quartel, tendo contato e também o próprio espaço democrático, a justiça e as forças vão convivendo e mudando com elas. O militar nada mais é do que um cidadão, né, que seguiu uma outra profissão. Poderia ser repórter, vocacionado para a atividade militar, não, mas é um cidadão que traz assim. No caso do Brasil, isso é um assunto tranquilo, pode dar alguma especulação, é um conceito, mas do ponto de vista legal, de tratamento da justiça militar, está mais do que sacramentado. As forças, o Exército tem uma larga tradição, né, com negros, tá, índios, região amazônica, as tropas áreas com índios. E no caso específico, mais recente, de justiça militar, o código já prevê violências sexuais, uma série de situações que podem causar constrangimento entre figuras de gêneros diferentes, né? Além do que o Brasil recentemente ratificou os tratados que tinham nesse sentido de trazer a mulher para a Força Armada. Tivemos um almirante, pouco tempo, né? A Marinha foi a primeira força, e hoje estamos efetivo. Até interessante, proporcionalmente, apesar do número de mulheres nas Forças Armadas brasileiras serem poucos, em torno de 6, 7%, mas proporcionalmente nós temos mais oficiais mulheres do que na tropa norte-americana. Mas a aeronáutica já conta com pilotos e tal, e o que vai se fazendo é adaptando. Na Justiça Militar hoje é presidida por uma mulher. Certo? Então, o assunto ele é tratado com naturalidade. Eu não vejo, pelo menos eu como procurador, como promotor, eu não vejo nunca vi grandes preconceitos, problemas, não. A norma hierárquica é mantida, se a mulher comanda, o outro obedece y así va. Es lo más normal hoy en día. Estados Unidos tiene a 2 mujeres como sus oficiales superiores en el ejército y en la marina. Son 2 mujeres que están en Estados Unidos como jefas del sistema de justicia militar norte-americano. Chile, ministro da Defesa, a atual presidente era ministro da Defesa, mulher, e a gente vê isso em alguns países. É um assunto, pelo menos, vamos assim dizer, na nossa cultura ocidental. Eso no debe ser ya un tema que nos asuste ni nos impida hablar. Eu diria até que daria até um programa inteiro que podemos falar a respeito da evolução, até do ponto de vista legal, e a discussão acadêmica que acontece exatamente em relação a isso. Os debates acadêmicos continuam acontecendo, eu desejo boa sorte na continuidade desses debates, agradecendo muito a presença de ambos aqui no nosso programa. Como eu disse, teria muito mais perguntas a fazer, mas nós chegamos ao fim de mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje eu conversei com o secretário técnico do Foro Interamericano de Justiça Militar, almirante Julio Enrique Pacheco Gaide, e o procurador-geral de Justiça Militar, doutor Marcelo Weitzel Rabelo de Souza, sobre o tema Justiça Militar no Mundo e nas Américas. E você, amigo da TV Justiça, se quiser participar do nosso programa, envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E se também quiser, pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br. Tchau, até a semana que vem.